O Christ, whose mercy like a river flows in Christ. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pela graça de Jesus, nós estamos vivos. Antes de começar a nossa leitura de hoje, que será no livro de Crônicas, capítulo 20, gostaria de recitar com você o versículo do mês, que se encontra em 2 Crônicas 7:14, que diz assim: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora vamos começar então a leitura? 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: Grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por En-Gedi. Então Josafá sentiu grande medo. Decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa de Yahvé, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: Ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus que habitas soberano os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó Yahvé, não és tu que és nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos desta terra? Não adeste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para Yahvé, o teu nome, proclamando: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença, diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe e os habitantes do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, pois, nesse momento, como estão nos retribuindo ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer, contudo nossos olhos se voltam para ti. E todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé, buscando ao Senhor. Então aconteceu que o Espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia. E falou o profeta: Prestai atenção, todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus.
Amanhã descereis contra tal exército. Eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não o temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: Ouvi-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém, crede sem sombras de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor, e sereis bem-sucedidos. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do monte Seir para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram-se uns contra os outros e lutaram até a morte de todos. Assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde se avista o deserto, e observaram o imenso exército inimigo, viram somente cadáveres no chão. Nenhum só guerreiro havia escapado daquele massacre. Então Josafá e os seus soldados partiram e foram saquear os cadáveres, e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, joias, roupas e objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando esse despojo de guerra, porquanto havia muito mais do que podiam carregar. No 4º dia, eles se reuniram no Vale de Bênção, onde louvaram a Yahvé, o Senhor. Por essa razão, até nossos dias, esse lugar é chamado de Vale de Bênção. Mais tarde, ainda sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém, porquanto Yahvé, o Senhor, os abençoara com plenitude de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram na cidade de Jerusalém e se dirigiram à casa de Yahvé, ao templo do Senhor, ao som de cânticos, liras, harpas e trombetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como Yahvé havia guerreado contra os inimigos de Israel. E o reinado de Josafá transcorreu em tranquilidade, porquanto seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras de suas terras. Josafá tinha 35 anos de idade, quando foi proclamado rei de Judá. Ele exerceu seu governo em Jerusalém durante 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Como Asa, seu pai, havia procedido antes dele, Josafá agiu de modo aprovado pelo Senhor Deus. Entretanto, os lugares pagãos de culto e adoração às divindades não foram destruídos, porquanto o povo ainda não tinha disposto o coração para adorar somente e plenamente
ao Deus dos seus pais. Todas as demais realizações do rei Josafá, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritas nas crônicas de Jeú, filho de Anani, que faz parte do livro da história dos reis de Israel. Depois desses acontecimentos, Josafá, rei de Judá, se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de iniquidades e maldades. Eles fizeram um acordo para construírem navios que fossem até Tarsis, na Espanha. Os tais navios, capazes de vencer grandes mares, foram construídos em Ezion-Geber. Entretanto, Eliezer, filho de Dodavá de Maressa, profetizou contra o rei Josafá, dizendo: Eis que Yahvé, o Senhor, destruiu as tuas obras, porque te aliaste a Acasias. E os navios se despedaçaram, naufragaram a caminho de Tarsis, e aquele tratado comercial jamais pôde ser concluído. A Bíblia é toda linda, né, gente? Mas essa passagem me toca muito. Um Deus que vence por nós. E tudo o que precisamos é confiar, descansar nele. A leitura de amanhã será em 2 Crônicas, capítulo 21. Eu aguardo você para essa leitura amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor te abençoe. Um abraço. I bow my head to thee. Thy mercy's breath no mortal tongue can tell. Your grace extends where the shadows dwell. In wondrous love my soul now finds its rest. Your precious blood has made my spirit